Banqueiro Daniel Vorcaro joga uma bomba no colo de Lula e de Alexandre de Moraes. E mais uma testemunha desse caso todo acaba de ser eliminada do mapa para não dar provas contra esse sistema corrupto que são os autores do maior rombo financeiro do Brasil. Nós vamos mostrar essa bomba aqui agora para você. E mais, o Daniel Vorcaro mandou uma mensagem para o Jair Bolsonaro e agora a PF veio à tona com essa mensagem que estava ali no celular de Daniel Vorcaro e agora você vai entender como tudo faz sentido, o porquê Jair Bolsonaro perdeu as eleições em 2022. Perdeu as eleições. Preste atenção nesse vídeo. Esse vídeo talvez é o vídeo mais importante desse ano porque ele vai trazer revelações lá de trás no Daniel Vorcaro, o que está acontecendo agora, e o Lula e o Moraes não gostaram dessa última decisão do Vorcaro. Preste atenção nesse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, veja aí o deputado Gustavo Gaia, vai começar explicando essa história e depois nós vamos para a segunda parte, que é muito importante, a mensagem para Jair Bolsonaro. Não se preocupe, isso é normal, tá todo mundo atordoado, desnorteado com as informações que foram divulgadas pela imprensa sobre o Banco Master de ontem para hoje. Por dois motivos. Pelo volume de informações e pelo grau de destruição da República e de altas autoridades da nossa nação que contém nessas informações que foram divulgadas. Mas vamos lá, eu vou tentar desenhar um pouquinho para você e você vai entender que aqui não se trata de um escândalo de corrupção não, tá? Nós agora estamos falando de um escândalo de máfia, de gangster, de ameaças a quebrar dentes de jornalistas, ameaças de matar pessoas. Inclusive, uma testemunha morreu ontem, uma testemunha que poderia ser uma peça-chave para esclarecer o que está acontecendo. O escândalo que nós estamos lidando agora é, sem sombra de dúvidas, um escândalo que supera todos os outros do nosso país. Supera Petrolão, supera o escândalo do INSS, porque não envolve apenas corrupção, não envolve apenas a compra de grandes autoridades do Brasil, mas envolve jagunço sendo pago e financiado para violentar, assaltar e quebrar dentes de pessoas. E no meio disso tudo se encontra a nossa Suprema Corte. Hoje, todo mundo do Brasil sabe que o que o STF fez nas eleições de 2022 não foi para salvar a democracia, foi para salvar a si mesmo. Eles sabiam que se Bolsonaro chegasse ao poder e as investigações continuassem, isso tudo viesse à tona, essas pessoas teriam suas vidas destruídas. Então, para se protegerem, alegaram uma suposta defesa da democracia para destruir Bolsonaro e seus apoiadores. Mas vamos lá. Metrópolis solta uma matéria dizendo que o Alexandre de Moraes havia visitado o Vorcaro na casa dele. Alexandre de Moraes solta uma nota falando que isso nunca aconteceu. Pois agora vazou as conversas do celular do Vorcaro. E veja só, para surpresa de ninguém, em mensagem Vorcaro relata encontro com Alexandre de Moraes. Mas ele não apenas relata, ele liga para a esposa dele de vídeo, tá? Tem um pedaço. Ele liga para a esposa dele de vídeo e mostra que o Alexandre de Moraes estava lá. Inclusive ela pergunta, quem é esse aí atrás? E ele falou, Alexandre de Moraes. Olha a loucura que nós estamos enfrentando no Brasil. Então nós estamos aqui vendo esse cara, que não é apenas um fraudador, não é apenas um corrupto. Nós estamos falando de um líder de uma organização criminosa que paga jagunços para quebrar os dentes de quem ele discorda, de jornalistas, e recebendo a ilustre visita do ministro do STF. Planilha aponta Moraes, esposa e Toffoli em mesa de Banco Master. Encontraram uma planilha mostrando que o Moraes, Toffoli, lembrando, o Toffoli tentou blindar o caso do Banco Master. Moraes, até agora, não explicou por que a esposa dele recebia dinheiro todos os meses do Vorcaro, por que ele encontrou com o Gabriel Galípolo do Banco Central, colocou em sigilo essas conversas, e o que ele foi fazer na casa do Vorcaro, inclusive alegando que ele não tinha ido lá. O que disse Vorcaro à noiva após o encontro com Lula? Vorcaro, esse aqui ele não é um corrupto mais, entenda, nós estamos falando de uma espécie de Al Capone, tá? Isso aqui é um cara líder de uma organização criminosa que tinha até jagunço armado. Ele é recebido por Lula e fala que a visita foi ótima. Como foi? Foi ótimo. Lula decide ajudar Vorcaro.
chama para essa reunião outras pessoas, como outros ministros, até o Gabriel Galípolo, dizendo que tem que ajudar Vorcaro. Vorcaro não pode vender o banco, ele está sofrendo perseguição. Não haverá posição política pró ou contra o Banco Central. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa. Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do seu banco. O que entrará será a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado, se não tem. É isso que está sendo feito. Pontuou. Então nós estamos vendo uma situação onde um chefe de uma organização criminosa com jagunços tem acesso direto ao presidente, ministros do STF, paga jantar e viagens. Agora vamos lá. Vou passar para essa próxima aqui. O Vorcaro, o que mais que ele fez? Olha as informações chegando ontem. A irritação de Vorcaro com o site de esquerda. Vão entrar no processo das fake news. O site de esquerda DCM, Diário do Centro do Mundo, militante. Vorcaro entra numa parceria, numa negociação para pagar esse jornal para nos soltar notícias boas sobre o Vorcaro. Quando a negociação, antes de acontecer, Vorcaro estava irritado com esse site por estar soltando notícias que não eram boas, favoráveis a ele. Ele fala que vai colocar esse pessoal no inquérito das fake news, como se o inquérito das fake news fosse dele. Lembrando, o relator do inquérito das fake news é Alexandre de Moraes, mas o Vorcaro fala de uma forma como se o inquérito fosse dele, e ele que vai colocar esse pessoal. Cadê o trecho aqui, ó? Estão achando que estão mexendo com o menino? Agora não quero mais. Vão entrar no processo fake news. Vou fechar esse site. Manda deixar a matéria, esses otários. É como se o Alexandre de Moraes trabalhasse para ele. A forma que ele fala aqui, assim, é como se uma ordem que ele passasse para o Alexandre de Moraes seria imediatamente cumprida. Lembrando, 3.600.000 eram passados para a esposa do Moraes todos os meses como forma de prioridade, mesmo num contrato que não tinha escopo, que até hoje Moraes não explicou. Foi convidado para a CPI do crime organizado, mas até hoje não fez questão de explicar. Vorcaro se gaba com namorada por levar ministros a Londres. Aqui vocês vão conhecer quem é Vorcaro, tá? Olha essa conversa aqui. Aqui, esse é o Mourão. Mourão é o sicário que morreu, que suicidaram ele ontem. Esse Lauro Jardim bate cartão todo domingo. Lança uma nova sua positiva? Sim. Cara escroto, tinha que colocar essa gente seguindo esse cara para pegar tudo dele. Vou fazer isso. Aí o que o Vorcaro fala? Esse Lauro, quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes num assalto. Vorcaro, que recebe Moraes na casa dele, que encontra com o presidente Lula, que paga eventos com ministros do STF, fala que quer pagar alguém para quebrar os dentes de um jornalista, Lauro Jardim. E a imprensa ainda insiste em defender, às vezes, né, os ministros do STF que estão blindando esse cidadão. Tá ficando difícil. A situação do Vorcaro agora, ainda mais agora que a testemunha do caso dele, o sicário, que é o jagunço que ele pagava para fazer isso, suicidaram ele na cadeia, isso aí vai ter que ser esclarecido. O Vorcaro está agora numa situação que não lhe resta outra opção a não ser delatar. E ele vai ter que delatar tudo, para que ele possa... Primeiro, ele não sai mais da prisão. Depois de todas essas informações que foram divulgadas, não há chance dele sair. Mendonça não está de brincadeira. Inclusive, teve uma matéria que eu quero até colocar aqui, o Mendonça falando que Mendonça desfez as proteções, né, do... Perdi aqui, fui mexer. Mendonça desfez as proteções do Dias Toffoli para o Vorcaro. Vorcaro agora não tem outra opção, ele vai ter que delatar. A única forma que ele tem de diminuir a sua pena é falar por que ele pagava esse valor para a esposa do Alexandre de Moraes, é falar sobre os repasses para Margit, qual foi a negociação que ele tinha com o Dias Toffoli, é falar o que ele ofereceu para o Lula e para essas pessoas lá da Bahia, onde se iniciou através do Banco Máximo. Ele vai ter que falar. Ele não tem outra opção a não ser delatar. E aqui nós estamos falando dos maiores nomes, as maiores autoridades do Brasil, estão agora sem dormir de ontem para hoje. Não tem a menor possibilidade desse escândalo ser varrido para debaixo do tapete. O Toffoli tentou fazer isso no início,
né? Gilmar Mendes, foi Gilmar Mendes que anulou, assustou a quebra de sigilo da Meredith, mas depois disso tudo, cara, depois de ver que nós estamos lidando não com um corrupto, mas com um criminoso, gangster, não tem mais possibilidade deles conseguirem esconder ou varrer debaixo pro tapete o que aconteceu. Lembrando, hein? Moraes tinha dito que não, isso não aconteceu, soltou nota. Agora tá nas mensagens do celular do Vocaro que sim. Ele recebeu o Moraes, parece que por 2 vezes. Esse é o Brasil. Essas são as pessoas que salvaram a democracia. E nós, que estamos desde 2019 dizendo que esse pessoal não estava preocupado com a democracia, éramos os conspiracionistas. E agora as nossas conspirações se tornaram realidade. Muito bem, agora você vai ver a mensagem que a Polícia Federal encontrou ali no celular de Daniel Vocaro e ele estava mandando uma mensagem ali, na verdade, né, para aquele que era o presidente até então. E agora você vai entender o real motivo que o sistema expurgou Jair Bolsonaro. Pessoal, esse rombo do INSS não começou agora não. Isso começou lá atrás no governo, nos primeiros governos de Lula e depois no governo de Dilma. Só que quando chegou no governo de Jair Bolsonaro, olha só o que aconteceu. Preste atenção, o pessoal da Rádio Auriverde vai mostrar algo interessantíssimo que você vai ficar de queixo caído. Confira. O banqueiro Daniel Vocaro chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro de beócio e reclamou de um post feito pelo ex-presidente sobre uma operação de compras de títulos do Banco Master. Isso é o que mostram algumas mensagens no celular do Daniel Vocaro, que continua sendo aí explorada pela imprensa e, como eu disse na matéria anterior, vem chegando aos poucos a cada notícia. Deixa chegar. Essa informação, essa mensagem diz o seguinte, abro aspas, o pior de ontem foi o Bolsonaro ter postado, né? Recebi mais de 1000 mensagens no Instagram. Idiota, escreveu Vocaro em 13 de julho de 2024 em conversa com a sua namorada Marta Graeff. A publicação de Bolsonaro era referente a uma reportagem do jornal o Globo que dizia que gerentes da Caixa foram demitidos depois de barrarem uma operação de 500 milhões envolvendo compras de títulos do Master. A ação foi considerada arriscada e atípica, daí o Bolsonaro compartilhou, tá na tela para quem acompanha no YouTube, ele compartilha a publicação que tem o título seguinte: gerentes da Caixa perdem cargo após barrarem operação arriscada e atípica de 500 milhões. 4 dias depois de parecer sigiloso contra a compra de títulos do Banco Master, considerados muito arriscados, gerentes da estatal foram destituídos dos postos que ocupavam. E aí o Bolsonaro compartilha esse print de tela com a seguinte mensagem: os senhores não leram errado. Impediram de acontecer e foram demitidos. Não é mais questão de todo dia, mas sim a cada hora. Por isso o sistema está agindo com tanto afinco em suas ações. Essa publicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, a data, repito, 12 de julho de 2024. Após a postagem, o Vocaro diz ter recebido ligações de amigos, como o senador Ciro Nogueira. Ele afirmou que não tinha como tirar a reportagem do ar. Alguém falou que era coisa do PT e ele postou. Isso é o que diz a mensagem do Daniel Vocaro. Ou seja, que alguém teria dito ao Bolsonaro que era uma questão envolvendo o PT e o Bolsonaro teria repostado. Tem uma outra mensagem que eu acabo de mandar para o Edson aí, Edson. É uma troca de mensagens entre o Daniel e a Marta Graeff que diz o seguinte... Essa mulher já está presa, Barros? Não. Tem que prender essa mulher, hein? Ela sabe bastante. Opa! Pelo menos é o que as mensagens mostram. Né? E o celular dela? Ela falava com quem do celular dela? Tem que prender essa mulher aí, hein, gente? Aí, nessa mensagem no dia 13 de julho de 2024, a Marta manda o seguinte: surreal. E o Vocaro responde: o pior de ontem foi ter o Bolsonaro postado, que é essa mensagem que eu disse. Recebi mais de 1000 mensagens no Instagram. E aí ela disse: e você lida com tudo tão bem. Postou onde? Daí ele responde: no Twitter dele, idiota. Aí ela responde: não acredito. E ele respondeu: depois todos os amigos, o próprio Ciro ligou, mas não tinha como tirar. O cara é um beócio. Alguém falou que era coisa do PT e ele postou. Aí ela responde: entendi. Twitter é terra de ninguém. E aí vão prender o Ciro Nogueira quando também? Ele cita que o Ciro Nogueira teria ligado para ele nesse sentido e
e eu acredito, pelo teor da mensagem, né? Porque ele diz, o Ciro Nogueira me ligou, mas não tinha como tirar. Provavelmente ele deve ter pedido pro Ciro Nogueira, ó, fala pro Bolsonaro tirar essa publicação aí, que vai me prejudicar, né? Daí o Ciro disse que não tinha como tirar. Então é mais um trecho dessas mensagens, Pitoli, a gente vai fazendo aqui uma curadoria para ver o que é interessante para nossa audiência acompanhar. Obrigado, Barros. Me lembra a data, 9 de dezembro de 2023, eu estava em Buenos Aires para a posse de Javier Milei. Aí fomos até o Pestana, do meu amigo Gustavo Jarussi, meu amigo, há tempos não falo com o Gustavo. Gustavo Jarussi, né, recebeu a turma ali no Pestana, Buenos Aires, e aí foi a primeira vez que eu encontrei o presidente Bolsonaro, foi a primeira vez que eu ouvi, né, pessoalmente. 9 de dezembro de 23. O que aconteceu é que naquele momento, 4 dias antes, no dia 5 de dezembro de 23, o presidente Bolsonaro deu a primeira entrevista para nós, articulada por um amigo, Milton Júnior de Itapetininga, e também pelo astronauta Marcos Pontes, acredite. Eles fizeram a ponte para o primeiro contato da Auriverde com o presidente Bolsonaro. Aí, naquele momento, estivemos juntos ali, Eduardo, Flávio, enfim, todos, né, para a posse do Milei, e saímos para a calçada, diante do Hotel Pestana, em Buenos Aires, e um tumulto, né, brasileiros que estavam ali, argentinos que reconheceram, enfim, buzina, carro passando, aglomeração, todos ali em volta do presidente Bolsonaro, tal. Borgo estava comigo. Uma aglomeração, aquela coisa toda. Aí, Barros, deputados, senadores. Nesse dia encontrei Vair de Mello pela primeira vez, tivemos uma belíssima conversa ali. Osmar Terra, gente muito séria ao lado do presidente Bolsonaro. Sai para fazer um Cooper, um jogging, como é que é? Uma corridinha leve. Ciro Nogueira. Saiu Ciro Nogueira. Quando sai o Ciro Nogueira, assim, não vou nem detalhar a roupa, porque não é comigo, mas me chamaram a atenção. Falaram assim, você viu como a cara tava? Sabe, cruzes, né? Aí, não vem ao caso, hein? Não vem ao caso. Só que ele olhou com desdém para o presidente Bolsonaro. Ele olhou com absoluto desdém. Sabe aquele tipo assim, que bosta, todo mundo em volta do Bolsonaro. Sabe aquela pegada? E saiu para correr, caminhar, sabe Deus o quê? Em Buenos Aires. E o presidente Bolsonaro ali. Isso me chamou a atenção e desde aquele dia eu falei assim, esse cara não me engana. Isso aí não vale nada. Isso aí não é amigo do presidente, isso não é leal ao presidente, por quê? Os leais ao presidente estavam ali perto do presidente Bolsonaro. A gente sabe como funciona isso. E o cara saiu para correr, caminhar, sabe Deus o quê. Ali eu falei, leal não é. Amigo não é. De confiança não é. Ciro Nogueira. Eu estou perguntando quando vai ser preso, porque eu entendo que as investigações vão mostrar que o envolvimento do Ciro é muito maior do que a gente imagina. Só que aí também, a gente vai, é o que o Barros falou, estão soltando em conta-gotas, a gente vai tentando juntar as pontas, né? Das informações que vão chegando. 4 de agosto, o presidente Bolsonaro, ano passado, prisão domiciliar, certo? Certo. Quem foi o primeiro autorizado a visitar o presidente Bolsonaro? Ciro Nogueira, que eu chamo de Ciro Nogueira. Que eu quero saber quando vai ser preso, hein? Quero ver se vão ter disposição de prender. Quero ver se vão ter coragem de prender. Né? Porque, ao meu ver, ele pode, a qualquer momento, subir com provas, não sei. Se conversava com o Vocaro desse jeito, a ponto de pedir para o presidente tirar uma publicação. É dúvida. É uma dúvida. Quando é que vai ser preso? Né? Quem foi o primeiro a visitar? Com autorização de quem? Dos amigos do Vocaro. Alexandre de Moraes autoriza Ciro Nogueira a visitar o presidente Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, naquele instante, longe do quê? Das redes sociais, que causavam o quê? Esse furor, esse transtorno na vida de bandidos como Daniel Vocaro.
Percebe por que Bolsonaro tinha que ir preso de qualquer jeito? Percebe que essa narrativa dessa esquerda safada, mentirosa, vendida, essa esquerda não tem como sustentar mais o discurso do golpe. Por quê? Eles precisavam do Bolsonaro preso, longe das redes sociais. Eles precisavam disso, ou não? É óbvio que sim. Eles precisavam do presidente Bolsonaro anulado, aniquilado, escanteado. Uma publicação do presidente Bolsonaro trouxe mil, sem nenhum exagero, tá aí da mensagem, 1000 pessoas questionando o Vorcaro sobre o post, sobre a demissão daqueles que negaram 500 milhões para o Banco Master e foram destituídos do cargo dentro da Caixa. Deu para entender mais uma vez por que o presidente Bolsonaro tinha que ser preso? Mas como a gente prende? Tem baleia, mas baleia não vai dar, hein? E a joia? A joia também não vai dar, hein? Pega lá o Mauro Cid, o traidor lá do Mauro Cid. A gente faz ele delatar tal, e a gente prende por uma delação mentirosa de um traidor. Tá preso o Bolsonaro. Tá preso por golpe? Ou tá preso porque ele sabia de tudo, do ponto de vista dos esquemas e contava. E a palavra do presidente Bolsonaro vale. Tem valor a palavra do presidente Bolsonaro. Desses lixos que aí estão, não. Vai dizer para mim como é que eu comparo a palavra do presidente Bolsonaro à palavra do Daniel Vocaro? Pelo amor de Deus. Agora, gosto de contar histórias aqui, né? Vou te contar uma. Já contei aqui. Uma pessoa, eu vou dar nome, tá? Uma pessoa muito próxima do assessor do Vocaro, Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda de Dilma, destruiu o Brasil. Uma pessoa muito próxima desse assessor do Vocaro, que ganhava R$1 milhão por mês, assim como o Sicário. Morreu ou não morreu o Sicário, Barroso? Como é que tá essa história aí? Tá na mesma situação. Tá nas últimas lá? Já era, né? É só desligar o aparelho que acaba, né? Quadro de morte cerebral. Tá, então é só desligar o aparelho que acaba, essa porcaria aí. Vamos lá. Uma pessoa muito ligada ao Guido Mantega, tô dando o nome aqui, tá? Participou de uma reunião, isso é fato, no Banco do Brasil, onde, de um lado da mesa, o corpo técnico do banco. A exemplo desses 4 aí que foram destituídos por negarem 500 milhões para um bandido. De um lado da mesa, aquela mesa ovalada, corpo técnico. Do outro lado da mesa, o corpo político, ou seja, os carguinhos do PT no Banco do Brasil. No meio, como se tivesse quem paga na ponta paga a conta, sabe aquela? O contato do Guido Mantega. Estou dando o nome aqui. E se pegar na agenda de reuniões, vocês vão encontrar. Essa pessoa estava ali para pedir um empréstimo bilionário para uma empresa aí. Ok? Aí o que aconteceu? O corpo técnico do Banco do Brasil, naquele momento, disse assim: não pode. Tá louco? Como é que eu vou emprestar uma grana dessa para essa turma aí? Não vai não. Não pode. Não pode. Essa pessoa vira e fala assim: mas eu não estou aqui para ouvir o não. Eu estou aqui para saber como será feito. Tecnicamente, eu não vou aceitar o não. Vocês só vão me dizer como. E o corpo político apoiando o pedido desse link de Guido Mantega dentro do Banco do Brasil. Gente muito próxima dele, tá? Falando assim, tem que ser aprovado. Então veja, de um lado o corpo técnico, de outro lado o corpo político, no centro disso um contato do Guido Mantega, ali fazendo lobby para que um empréstimo bilionário fosse aprovado. Banco do Brasil. Tempos de Guido Mantega lá no ministério. Ou seja, ele usava de pessoas próximas
que teriam a porta aberta, como tiveram, para fazer lobby. E uma dessas pessoas, desse corpo técnico do banco, que foi quem me contou essa história, eu respeito muito essa pessoa, falou: Pitório, eu levantei da mesa e pedi minha demissão. Por que eu levantei da mesa e pedi minha demissão? Porque naquele momento eu entendi. Quem é técnico aqui não irá sobreviver, entre aspas, à fome de corrupção dessa turma que aí está. Quando a gente ouve uma informação como essa, onde Bolsonaro é xingado, ofendido por um bandido, vai ficando cada vez mais claro de que lado nós temos que estar. Para aqueles que ainda têm dúvida, Bolsonaro tem razão mais uma vez. Falava, inclusive, de escritórios de advocacia ligados ao Banco Master e de contratos milionários. Por isso, Bolsonaro tem que estar preso para essa turma. Bolsonaro não pode andar aí livre, leve e solto, porque ele atrapalha os planos do sistema. Você sabe quem compõe o sistema. Um dos pilares é o sistema financeiro, tá aí banqueiro. E saiu o nome aí hoje já de André Esteves, que um dia a gente fala mais sobre isso aqui. No sistema também político nós sabemos quem comanda isso aqui. Já falei mais de uma vez. Então, amigo, Bolsonaro não pode estar solto, porque o sistema não quer. Uma única mensagem do Bolsonaro, 1000 mensagens para Vorcaro. Você pode imaginar? Porque quem tem palavra, Vorcaro ou Bolsonaro? A gente já sabe qual é a resposta. Que absurdo. Que absurdo. Mas que bom, que bom. A gente vai entendendo quem é quem, vai ficando cada vez mais claro quem é quem nessa parada. Para mim, nenhuma dúvida, não é? Nenhuma dúvida. Quem é quem, a gente já está sabendo, não é? Quem anda com Vorcaro? Quem anda com Alexandre de Moraes? Quem anda com Ciro Nogueira? E quem anda com Bolsonaro? Quem anda com Bolsonaro está lascado no Brasil. Pois é, tudo isso revela só o seguinte, pessoal. O Daniel Vorcaro confessou aí, de acordo com essas mensagens, que ele detestava, odiava a direita e também o Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o Jair Bolsonaro estava complicando os negócios do Vorcaro, né? Ainda quando o presidente, lá atrás, o Jair Bolsonaro já estava mexendo nos ninhos ali dos ratos. E isso, claro, todo banqueiro que lucra muito, bilhões e bilhões, não quer ficar sem a sua mamata, né? E se ele está falando contrário ao Jair Bolsonaro, e se agora a gente vê o Lula, o Moraes e o sistema ali em Brasília, o consórcio ali em Brasília, acobertando e colocando um pano quente por cima dessa situação, do rombo do Banco Master, da CPMI do INSS, é porque nós vemos quem está do lado certo, pessoal. Jair Bolsonaro o tempo todo fez tudo dentro das 4 linhas, como ele gostava de falar, e esse sistema corrupto não gosta de trabalhar dentro das 4 linhas, e foi por isso que tudo isso começou a ser desvendado. Na verdade, nós sabemos que essa CPMI do INSS, essa descoberta aí desses rombos, começou no governo de Jair Bolsonaro, começou a ser investigado lá atrás. Só que as coisas não acontecem de uma vez. Aí foi tendo investigação, Ministério Público, denúncia, outra investigação, chama alguém para depor, a PF vai lá, joga de novo para a PGR e tal. E culminou agora, no ano passado, com essas revelações e esses escândalos aí envolvendo o INSS, os aposentados e o Banco Master. Mas tudo começou lá atrás. Ou seja, pessoal, se tem um governo que quis realmente combater a corrupção e a ladroagem nesse país, foi Jair Bolsonaro. E é por isso que eles não querem que o filho dele, o Flávio Bolsonaro, volte agora para ser presidente do Brasil, porque eles sabem que muita gente vai cair nesse Brasil se a direita voltar. Olha só, com o governo de Lula, novamente, assim como aconteceu com a Lava Jato, novamente é rombo, é escândalo. Todo dia a gente acorda com uma operação nova da Polícia Federal, todo dia a gente acorda. Olha o que acabou de acontecer agora. Uma testemunha-chave que podia dar com a língua nos dentes ali e contar tudo que sabia com respeito ao Daniel Vorcaro e isso incriminar autoridades em Brasília, essa testemunha foi abatida,
perdeu a vida por si só, ele tirou a própria vida, o que aconteceu? E olha só, e tem outra coisa, pessoal. O Daniel Vorcaro estava preso ali em Belo Horizonte, foi transferido para São Paulo, né, por questões de segurança pública, mas ele foi preso justamente na época que ele iria se apresentar ali na CPMI do INSS para poder depor. E aí, será que ele ia falar alguma coisa que, né, os cabeças, as grandes autoridades não queriam e por isso resolveram prendê-lo? Então, talvez inventaram aí esse tal desse grupo de milicianos no WhatsApp para poder achar um álibi e então prender o Vorcaro, porque quem está preso não vai lá na CPMI para poder prestar depoimento. Muito estranha essa história. E outra coisa, a Malu Gaspar fez um comentário, um editorial gigantesco, falando de detalhes dessa operação aí da Polícia Federal. E uma coisa que eu fico bastante intrigado é como que alguns jornalistas conseguem informações privilegiadas, como por exemplo o Lauro Jardim, como por exemplo Malu Gaspar e outros mais, que conseguem informações, parece que direto da fonte, né? Um processo, uma investigação que é sigilosa, que é levado em regime sigiloso, e de repente um jornalista consegue detalhes, mensagens, prints, né? Por exemplo, né, o que aconteceu ali há 2 semanas atrás aproximadamente, que teve aquela reunião ali no Supremo Tribunal Federal, onde eles estavam discutindo ali, né, se o Dias Toffoli ia continuar como relator ou não, quem votava contra, quem votava a favor. E aí, para surpresa de quase ninguém, a maioria ali, né, passou pano e ficou do lado do Dias Toffoli. E depois vazou, um dia depois, vazou no portal ali Poder 360 toda a conversa e tudo que eles falaram, seus votos, tudo. Aí eu pergunto, quem gravou e passou diretamente para a imprensa? O que a gente fica estarrecido é como que ministros do Supremo, senadores, pessoas da alta corte têm acesso direto com a mídia, eles têm informantes e eles deixam vazar somente o que eles querem, não é qualquer tipo de informação, só o que eles querem que pode ser vazado, justamente para manipular a massa, né, para manipular o povão. Então, se eles soltassem todo tipo de informação, o povo ia entrar em desespero. Então, eles soltam só aquilo que é do interesse deles, para poder manipular o povo. E o que tem acontecido recentemente, que a gente tem visto com grande... A gente tem achado um absurdo, é o quê? A própria mídia esquerdista, mídia marrom, imprensa marrom, a imprensa velha, que o tempo todo bateu em Jair Bolsonaro, bateu no pessoal da direita, agora estão batendo no pessoal da esquerda e estão denunciando esses rombos, denunciando o próprio Dias Toffoli, né? Matérias atrás de matérias passando na Globo, no portal ali, o Globo também, na Folha de São Paulo, no Estadão. Agora, qual que é o interesse deles de que um ministro do Supremo venha a cair? Será que eles querem que o Lula indique 2 e não apenas um, como ele já tem direito? O que acontece aí? Sempre tem um interesse por trás, pessoal. Não se engane. Ninguém faz nada de graça. Sempre tem algo por trás que eles querem colocar, mas eles vendem um cenário e por trás existem outras coisas. Agora, algo também interessante aqui também, nós mostramos aqui nesse canal há pouco tempo atrás, que o Daniel Vorcaro, nessas mensagens que a Polícia Federal deixou vazar, né, na verdade entregou para a imprensa, fala sobre o pagamento, né, uma lista de pagamentos que eram feitos rotineiramente para autoridades em todo o Brasil, principalmente em Brasília, envolvendo inclusive senadores. E a qualquer momento pode sair o nome desses senadores, e é isso que nós estamos querendo, que dê nomes aos bois, né? Porque não adianta contar o milagre e não contar o nome do santo, né? Tem que falar, dar nomes aos bois. Por quê? Principalmente porque esse ano é ano eleitoral e nós precisamos saber em quem que nós vamos votar. Então, o que seria excelente é que o Daniel Vorcaro fosse ali na CPMI do INSS, falasse tudo, entregasse tudo, fizesse uma delação premiada na PF, no Ministério Público e mostrasse para todo mundo quem que está envolvido de verdade nesse rolo danado aí. Para quê? Para que a gente possa saber esse ano, que é um ano crucial,
para que rumo que o Brasil vai tomar. O que, que você acha disso? Será que o Daniel Vorcaro é o cabeça de todo esse esquema, de toda essa jogada, ou tem um poderoso por trás aí? Alguns falam que pode ser até alguns dos iluministros. O que, que você acha? Coloque aqui nos comentários. Vorcaro é o cabeça ou tem gente maior, gente graúda acima dele? O que, que você acha? Eu quero saber a sua opinião. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Tem uma setinha aqui, ó, que se você clicar nela, você vai compartilhar no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Isso é muito importante para nós, porque essas denúncias e essas verdades que estamos trazendo aqui, o Brasil precisa saber e só vai saber se você nos ajudar, porque isso aqui que nós estamos trazendo não passa na Globo, no SBT, na Band, na CNN, de forma nenhuma. Então, nos ajude, clique aqui embaixo e compartilhe esse vídeo. Dá um like e estamos juntos.